Amém? Bem, eu quero trazer a palavra do Senhor ao seu coração. Queria lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, primeiro capítulo do Evangelho de João. Nós vamos ler apenas 3 versículos, aliás 4 versículos, do 6 ao 9. Está escrito assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Guarde esse texto no seu coração. Nós vamos procurar tirar o melhor dele, o Espírito Santo nos ajudará. Eu quero enviar uma bênção sobre aqueles que estão debaixo de um jugo pesado. Talvez você esteja enfrentando a angústia, a depressão, a ansiedade. Quem sabe você está enfermo. Eu quero abençoar você com cura. Jesus Cristo nos enviou a curar os enfermos. E eu ouso proclamar o nome de Jesus Cristo sobre a sua vida e ordenar que toda enfermidade, seja ela emocional ou física, caia por terra agora, que você seja curado para a glória do Senhor. Eu envio essa palavra e eu sei que você tem fé para se apegar a ela e receber em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sabe, Deus nunca para de atuar, Deus nunca para de agir. Ele está sempre trabalhando. Um dia Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora. Deus é o guarda de Israel que não dorme e nem tosqueneja. Ele está todo o tempo operando o seu plano entre nós. A questão é que muitas vezes Ele faz isso em silêncio. E eu tenho uma percepção profética sobre esse tempo que estamos vivendo e o tempo que vamos viver após essa hibernação. Parece que a igreja está assim, hibernada, meio no modo manutenção, não é? Parece que o povo de Deus está ativo, sim, não se desligou da fonte. A vida de Deus continua correndo entre nós, nas nossas casas, nas nossas atividades, mas nós não estamos com toda a energia sendo colocada na obra de Deus, até porque estamos impedidos de fazer tantas coisas que fazem parte do nosso cotidiano e que agora não são possíveis. E, sinceramente, eu sinto no meu espírito que Deus está usando esse tempo para forjar os profetas que vão anunciar a próxima estação. É um tempo de aparente estagnação. Talvez alguns pensem até que a obra de Deus regrediu. E nós temos que admitir que há dificuldades. Eu tenho ouvido de pequenas igrejas, ministérios ainda tenros, novos ou frágeis, que não estão suportando esse tempo. Há portas que foram abertas em nome do reino de Deus nessa cidade, em outros lugares, e que estão fechadas, não temporariamente, não subsistiram. Mas quando nós ouvimos notícias como essas, nós podemos ter a falsa sensação de que o reino de Deus está regredindo. Eu quero dizer para você que o reino de Deus nunca regride. Na verdade, o Senhor usa certos tempos de silêncio para preparar aqueles que serão os agentes para uma estação que vai ser muito pródiga. Eu, quando falo disso, me lembro de uma imagem que alguns anos atrás me chamou a atenção. Minha família tinha uma fazenda ali na região de Uberaba. E quando eu tinha um tempinho para escapar até lá e passar 1 ou 2 dias, descansar, eu fazia. Não era tão comum, esse tempinho demorava de chegar. Mas quando era possível, eu ia até lá. E uma dos meus hobbies, das minhas atividades ali, relaxando, esquecendo dos problemas, era pegar uma máquina fotográfica ou um celular e sair por aquela propriedade
fotografando tantas paisagens bonitas que havia ali. E houve um dia em que eu peguei aquelas fotos, comecei a olhar fotos tiradas em momentos diferentes e me chamou a atenção 2 fotos de uma mesma paisagem. Uma colina que estava assim, à frente da sede da fazenda, e no meio daquela colina havia uma paineira. E eu havia tirado fotos em momentos diferentes. Numa daquelas fotos, a paineira estava viçosa, cheia de flores rosas, carregada, linda, exuberante, parece que ela roubava todo o cenário. Na outra foto, ela estava seca, não havia sequer uma folha, apenas aqueles garranchos, uma imagem cinzenta que só chamava a atenção. Naquele cenário também lá, não muito colorido, só chamava a atenção pela aparente falta de vida. E quando eu comparei, assim foi acidental, eu comparei as 2 fotos, eu fiquei pensando, e Deus me falou muito ao coração naquele tempo. Porque Deus me disse que muitas vezes nós, como pessoas e como igreja, entramos nesses períodos, porque pareciam 2 árvores diferentes, se era a mesma. Era uma questão de estação. No inverno, aquela paineira deixava de gastar a sua energia com algumas coisas que não eram tão essenciais, e ela tratava de sobreviver, de armazenar energia para vencer o inverno e depois se manifestar com a beleza que você sabe que uma paineira pode dar, né? E Deus me disse, assim é a sua vida, assim é a vida do meu povo. Há momentos em que parece que a vida se foi, mas na verdade eu estou trabalhando no interior. Eu estou trabalhando na essência. Eu estou produzindo coisas que não são visíveis a olho nu, não são perceptíveis a qualquer um, mas que serão de fato o vigor que trará a exuberância manifestada num capítulo seguinte. E eu sinto que nós estamos vivendo esse momento agora. Como eu disse antes de ler o texto, Deus está separando os meninos dos homens. Deus está, pelas nossas atitudes, identificando quem são os comprometidos, quem são os consagrados, quem são os que não precisam de uma fiscalização de homens para manterem-se fiéis, quem são os que aproveitam o tempo para buscá-lo, para ver a sua face, para crescer diante dele. É um tempo de seleção, mas é também um tempo em que o Senhor está forjando uma geração de homens e mulheres que vai abrir ou que vai anunciar a próxima estação. Sabe, nós já temos ouvido de Deus aqui desse altar. Nas últimas semanas eu tenho procurado profetizar aquilo que o Espírito põe no meu coração, de que nós vamos viver um tempo tremendo na presença de Deus. E eu quero que você pense nisso, não a partir de uma visão egocêntrica, apenas imaginando a sua vida pessoal, a sua vida profissional, o conforto que você pode adquirir com a bênção de Deus. Tudo isso faz parte do projeto, eu creio. Mas acima de tudo, imagine a casa de Deus prosperando, o reino de Deus prosperando, e você sendo usado sobrenaturalmente num avivamento que vai chegar à nossa cidade, à nossa nação, às nações da terra. Eu creio que é chegado o tempo das nações conhecerem a glória de Deus nessa geração. Mas sempre quando Deus faz algo assim, de grande volume, Ele primeiro precisa levantar profetas. Se você prestar atenção na história bíblica, você vai ver que muitas vezes um tempo de aparente inoperância de Deus era apenas a gestação de um tempo tremendo de libertação, de avivamento. Israel passou 400 anos, na verdade 430 anos, num cativeiro que parecia não ter fim. E depois daquele silêncio, onde nada parecia acontecer, Deus levanta Moisés para confrontar os poderes do Egito.
Há muitos momentos da história bíblica que são rompidos pelo levantar de um homem de Deus, que traz uma palavra e junto com a palavra vem o poder e o cenário muda. E talvez o principal deles tenha sido João Batista. Eu digo, talvez o principal, pelo menos até Jesus, porque o próprio Jesus diz que entre os nascidos de mulher nunca houve alguém como João. João foi levantado por Deus depois de um grande silêncio, aquele período interbíblico, 400 anos, um pouco mais que isso, em que não houve profecia. É um silêncio entre Malaquias e os evangelhos, até que Jesus se manifestou. O povo de Israel estava ali sobrevivendo, debaixo do domínio de pelo menos 3 impérios que dominaram aquela região durante aqueles 4 séculos. Aparentemente Deus não estava presente, mas na verdade estava preparando o cenário para a plenitude dos tempos, quando Jesus Cristo, como diz Paulo aos Gálatas, nascido de mulher, se manifestou na plenitude dos tempos. Mas antes que Jesus se manifestasse trazendo redenção, fazendo com que todas as grandes profecias do Antigo Testamento se incorporassem na vida de um homem que era filho do homem, filho de Deus, se levantou João o Batista. Tem gente que pensa que o nome dele era João Batista, né? É uma desatenção. Ele ficou conhecido como João o Batista porque, entre as coisas que ele fazia no seu ministério, era levar as pessoas ao arrependimento, e aquelas que se arrependiam dos seus pecados, ouvindo a sua palavra, eram batizadas por ele no Jordão. Portanto, João, ele é um modelo tremendo, e eu acho que é mais do que o relato de um homem, um profeta. João é um ícone, porque ele vem para cumprir uma profecia que Deus havia falado, que enviaria o espírito de Elias. E eu creio que essa profecia se cumpre em parte em João, mas se cumprirá também na geração profética que se levantará antes da vinda gloriosa do Senhor Jesus. E se você tem um pouquinho de conhecimento bíblico, analisando as coisas que estão acontecendo ao nosso redor no mundo, nós não podemos chegar a uma outra conclusão senão a de que a vinda do Senhor Jesus se aproxima rapidamente, mas ela tem que ser precedida por certos sinais, e um deles é o levantar de um ministério profético poderoso, que chamará as nações ao arrependimento, que confrontará os poderes demoníacos, que se manifestarão também de uma maneira muito vigorosa. É chegado esse tempo, e nesse período de silêncio, eu creio que Deus está forjando os profetas. Eu quero fazer parte dessa geração. Eu não quero ser um espectador do que Deus vai fazer, eu quero participar, eu quero anunciar, eu quero abrir canal à vontade de Deus que está estabelecida desde a fundação do mundo, mas que se cumpre agora na minha geração. Eu quero ser um canal. Eu gostaria muito de desafiar o seu coração a pensar sobre a vida cristã para muito além da sobrevivência, a pensar a sua vida como protagonista de algo que nasceu no céu e que vai se manifestar na terra nesse tempo de densas trevas. Como diz a palavra, levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Uma geração profética. Deus está trabalhando isso nesse momento. E sabe, os profetas, eles são homens e mulheres forjados debaixo de uma consciência tão forte. Eles sabem de onde vêm, eles sabem quem são, eles sabem por que estão aqui, eles sabem para onde vão. São pessoas cheias de consciência celestial. Os profetas não são forjados com conhecimento natural apenas. Na verdade, muitos deles têm que abrir mão do conhecimento natural, como por exemplo Paulo,
na sua geração, que considerou como esterco, como refúgio, todo o conhecimento natural que tinha, porque ele descobriu que havia algo mais profundo e maravilhoso, o conhecimento de Cristo. Eu sempre fico muito edificado em ler esse texto que nós lemos, porque nesse texto nós temos, em poucas palavras, esse profeta que veio, volto a dizer, João, foi um divisor de águas, quebrando um silêncio profético de 400 anos, ele se levantou em Israel. E ele tinha um ministério muito claro, as Escrituras falam que João veio para preparar o caminho do Senhor. Foi ele quem anunciou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sua pregação era: o reino de Deus está próximo, arrependam-se, curvem-se diante dele. E há uma similaridade do ministério de João com o que Deus quer nos dar nesse momento. Porque assim como ele, nós seremos levantados para anunciar de novo, para preparar o caminho do Senhor. Só que agora ele não vem como o Cordeiro de Deus, ele vem como o leão da tribo de Judá, ele vem como o Rei das nações, que há de reinar pelos séculos dos séculos, e os poderosos se curvarão diante dele, e reconhecerão o seu domínio, de ponta a ponta desse planeta, e nós, os seus servos, reinaremos com ele para sempre. Mas antes os profetas precisam anunciar. E como eu disse, profetas são pessoas cheias de consciência espiritual. As palavras que apresentam João me dão uma ideia do que nós precisamos absorver em nosso coração para cumprir esse papel tão glorioso que o Senhor nos dá a oportunidade de cumprir. Em primeiro lugar, queridos, nós precisamos receber em nós uma consciência da graça. Diga comigo essa palavra abençoada, graça. Repita essa palavra, graça. Graça, a manifestação bondosa do Senhor, a predisposição de Deus em nos abençoar e fazer na nossa vida aquilo que nunca seríamos capazes de viver. Por que eu digo graça? Eu acho maravilhoso que esse texto de apresentação de um profeta que foi maior do que todos os outros que viveram antes dele, começa dizendo no versículo 6, houve um homem. Houve um homem. Não, o texto não começa dizendo, houve um anjo. Não começa dizendo, houve um super-homem, houve um mito. Não. O texto começa dizendo, houve um homem. E isso me indica mais uma vez, e as Escrituras estão cheias dessa verdade, de que Deus não tem a expectativa de encontrar mitos, de encontrar pessoas sobre-humanas para fazerem a sua obra. Ao contrário, Ele nos escolheu, na nossa humanidade, na nossa insuficiência, na nossa deficiência. E Ele resolveu nos levantar. O apóstolo Paulo, que foi um desses que teve um encontro com a graça, que antes do seu encontro com Jesus Cristo se sentia um homem poderoso, cheio de conhecimento, ensoberbecido, mas depois que ele conheceu o Senhor Jesus, em Efésios capítulo 3, versículos 7 e 8, por exemplo, Paulo diz, falando de Cristo, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Você pode notar nessas palavras um homem que sabia que era indigno. Um homem que sabia que nunca poderia ser um apóstolo de Cristo, mas que é.
E quando ele se assume como apóstolo de Cristo, como porta-voz do Evangelho numa geração, e um dos maiores que já tivemos na história, ele diz: é pura graça, o dom da graça de Deus a mim concedida. Esse mesmo Paulo, escrevendo aos Coríntios capítulo 1, versículos 26 em diante, ele diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Ele está dizendo, prestem atenção numa coisa: visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Sabe onde é que estão os profetas que Deus usará, anunciando o caminho do leão da tribo de Judá, confrontando os poderes desse mundo e os poderes demoníacos e manifestando os sinais do reino? Sabe onde estão esses homens? Eles estão escondidos na simplicidade, eles estão escondidos na humanidade. São gente de carne e osso, com seus limites, até mesmo com seus pecados, mas que visitados pela graça, que manifestados em arrependimento e contrição na presença do Santíssimo, são purificados de toda má consciência e oferecidos a Deus, ao mundo, como representantes de um reino santo e poderoso. Isso não anima você? Talvez eu esteja falando difícil demais, mas o que eu quero dizer é que se você é gente, se você tem limites, se você muitas vezes se sente impossibilitado de ser um agente poderoso do reino de Deus, porque você se confronta com os seus limites, bem-vindo ao clube. Houve um homem que Deus levantou, e esse homem traçou uma linha entre uma estação e outra na história da humanidade. Você precisa ter consciência da graça. Não é pelo que você é, não é pelo que você acumulou, não é pelo que você consegue por performance impressionar os outros, é pela sua consagração, é pela sua disposição de se colocar nas mãos de Deus e ser usado por Ele, e deixar que a manifestação do poder seja dele, não sua. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós descobrimos que Deus não está fazendo um concurso para ver quem são os melhores que Ele poderá usar, mas que Deus está apenas nos chamando e dizendo: vinde a mim. Sabe, essa é a mensagem: venham. Eu não estou iludido acerca de vocês, eu sei quem vocês são, mas eu sei também quem eu sou e o que eu sou capaz de fazer na vida de um pecador arrependido, de um homem. Eu faço dos homens profetas, eu faço dos pecadores santos que revelam a minha santidade em sua geração. Pura graça. Se alguém me perguntar o que me colocou nesse lugar de tanta honra e tanta autoridade espiritual, para poder ministrar em nome do Senhor a milhares de pessoas, eu só tenho uma resposta: graça, consciência da graça. É também importante que nós recebamos em nosso espírito a consciência da autoridade que nós carregamos. Se você é daqueles que tem o bom hábito de anotar a palavra, e inclusive de compartilhar a palavra com outras pessoas, a internet é um bom canal para fazer isso. Anote: consciência de autoridade. O texto diz: houve um homem enviado por Deus. Preste atenção, houve um homem.
Mas esse homem, sendo homem, não era um homem qualquer, porque ele fora enviado por Deus. Isso muda tudo. Quando você entra num lugar de trabalho, num escritório, numa fábrica, num banco, numa escola, como um simples funcionário, como alguém que está ali para ganhar o seu pão, para sustentar a sua família. Bom, isso é uma realidade. Mas quando você, segunda-feira, se levanta, curva o seu joelho diante do Senhor, coloca a sua vida nas mãos de Deus e diz: Senhor, vou viver mais um dia, para cumprir o teu propósito e o teu plano. Quando você pisa naquele lugar, você não é mais qualquer um, porque você é um enviado de Deus. Você está debaixo de uma autoridade. Então somos homens, mas podemos ser homens de Deus. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus. Não importa que disfarce você tenha que usar para estar entre os homens. Sabe, não importa que desculpa Deus use para lhe sustentar, que profissão Ele tenha lhe dado, que cultura Ele tem permitido que você acessasse, quanto dinheiro haja na sua conta. Essas coisas são periféricas, elas não são decisivas. O que você precisa decidir é ser homem de Deus. É assumir a consciência de que você está aqui, inclusive agora, no meio desse paradeiro, dessa pandemia. Você está aqui como enviado do céu. Você recebeu uma autorização, mais do que isso, você recebeu uma comissão, um comissionamento. E aquilo que você faz precisa ser feito como quem age na terra em nome do Todo-Poderoso. Consciência de autoridade. João, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 4, versículo 6. Olha o que ele diz: nós somos de Deus. Uau! Por favor, repita comigo essa frase: nós somos de Deus. Talvez seja melhor você trazer isso de uma forma mais pessoal. Diga: eu sou de Deus. Isso é tão poderoso, meu amado. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Você foi levantado por Ele, santificado por Ele, autorizado por Ele, empoderado por Ele. Claro, para fazer aquilo que Ele deseja. Você vive em função da sua vontade. João diz: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro, o espírito do engano. Mas eu quero que você se fixe nessa verdade. Nós somos de Deus. E como somos de Deus, vivemos debaixo de uma autoridade celestial. Deus está levantando aqueles que são capazes de sair lá fora, com todas as ameaças, com toda a hostilidade que o mundo vai apresentando cada vez mais à fé. Homens e mulheres, jovens, uau, o que Deus vai fazer com os jovens nesses próximos anos? Intrépidos, pessoas que não temem abrir a sua boca. Elas não estão preocupadas com quem vai ouvi-las ou não. Elas estão preocupadas em falar aquilo que foram enviadas a falar. E à medida que falarem, encontrarão aqueles que são da verdade e que se curvarão à verdade que sair das suas bocas. Autoridade. Por favor, não perca esse tempo. Deus parou tudo para que você pudesse crescer na consciência de autoridade. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Com a mesma autoridade de Jesus Cristo. Terceiro, é muito importante que nós aprendamos, a reconhecer a nossa identidade, ganhar uma consciência de singularidade. Singularidade. A sequência do texto que apresenta João diz que João
Era homem enviado por Deus, mas eu gosto dessa expressão, cujo nome era João. Ele não era Elias. Às vezes as pessoas queriam que ele fosse Elias. Chegavam e perguntavam, você é Elias? Ele respondia, não, eu sou o João. Quem é você? Pois bem, é a partir dessa identidade única que Deus vai levantar você. Você não precisa ser cópia de ninguém. Você não precisa se esforçar para replicar os dons, ou o jeito, ou a personalidade, ou o conhecimento de outra pessoa. Deus trabalha com a nossa identidade. Por isso, uma das principais obras que o Espírito faz na nossa vida é nos reconciliar conosco mesmos. Porque muitas vezes na história do homem, antes que ele tenha um encontro verdadeiro e poderoso com Jesus, Satanás trata de afetar a sua identidade. Talvez muitos de vocês que estão me ouvindo tenham a sua identidade ainda afetada, não permitiram que o Espírito Santo restaurasse o seu valor. Você se vê ainda a partir dos rótulos que os outros colocaram, você se vê ainda a partir dos seus fracassos, a partir daquilo que as outras pessoas disseram ao seu respeito. Talvez você se veja a partir dos seus pecados. Mas ouça, desde que Jesus Cristo entrou na sua vida, desde que você nasceu de novo, desde que você foi reconectado à raiz, a sua identidade real começou a receber a vida de Deus. E você precisa aprender a se olhar no espelho. E eu vou usar uma palavra que talvez não seja a mais adequada, mas você vai entender o que eu estou falando. Tenha orgulho de si mesmo. Talvez seja melhor dizer, valorize-se. Não importa a cor da sua pele. Não importa quanta cultura você conseguiu armazenar em sua cabeça. Não importa quantos aplausos você esteja recebendo das pessoas à sua volta. Valorize-se. Deus escolheu você. Sabe, exatamente você. Ele não escolheu você enganado, pensando que você seria outra pessoa. Houve um homem chamado João. Houve um homem chamado Danilo. Como é maravilhoso isso. Como é maravilhoso nós nos enxergarmos a partir da cruz. É por isso que a partir da cruz o Senhor nos manda amar os outros como amamos a nós mesmos. Porque se eu me rejeito, se eu aceito os rótulos do inferno sobre a minha vida, se eu acho que a minha única chance de ser relevante na minha geração é eu me tornar a caricatura, a réplica, a xerox, que nunca vai ser autenticada de alguém, eu vou viver debaixo de frustração. Ninguém consegue ser outra pessoa. Nem Deus exige isso de você. Ele não espera isso de você. Ele te conhece pelo nome. Você deve se lembrar, Jesus está entrando em Jericó, e um homem mal visto pela sociedade daquele lugar sobe numa árvore. Talvez ele quisesse ficar anônimo, tinha apenas curiosidade no coração, queria ver Jesus. Uma multidão, centenas, talvez milhares de pessoas estão ali. Mas quando Jesus passa perto daquele sicômoro, ele olha e vê aquele baixinho pendurado. E sem nunca tê-lo visto, o homem Jesus nunca tinha se encontrado. Jesus diz, Zaqueu, e o chama pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque eu gostaria hoje de pousar na sua casa. Ele chama você pelo que você é, a partir do que você é. Valorize o que você tem, meu querido, da parte de Deus. Isso é suficiente. Sabe, se você estudar a história de João Batista, você vai perceber que ele era um cara assim meio fora da lógica, fora do padrão. Às vezes nós estamos nos esforçando tanto para nos colocar no padrão de todo mundo e nos desfiguramos.
O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10, ele diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pense nessa expressão, a multiforme. A graça de Deus não é uniforme. Deus nunca pensou na igreja como uma fábrica de profetas em série, todos iguaizinhos uns aos outros. Não, a multiforme graça de Deus, que nasce da multiforme sabedoria de Deus, fez você único, e a sua identidade é reconhecida no céu. Seu nome é importante no céu, quando você se coloca à disposição do Senhor. Moisés é um dos personagens bíblicos que mais me inspiram e impressionam. Era um homem sedento de Deus, embora ele tenha tido que vencer muitas barreiras, porque a sua identidade fora afetada por muitos fracassos. Aliás, você sabe, eu tenho um livro escrito sobre o chamado de Moisés, que você faria muito bem em ler. O título do livro é Quem Sou Eu? Uma questão a ser respondida na presença do grande eu sou. Pois bem, esse Moisés, num dos seus diálogos com Deus, porque se a princípio ele era resistente a se colocar como um profeta da sua geração, porque ele não conseguia olhar para si como alguém digno de ser usado, até que o Senhor quebrou essa mentira em seu coração, e ele passou a ser um homem extremamente ousado, ao ponto de pedir a Deus para vê-lo face a face. E num desses diálogos, em Êxodo, capítulo 33, Deus responde um pedido de Moisés. Disse o Senhor a Moisés, versículo 17: farei isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Ouça, Deus conhece os profetas pelo nome, não pelo fato de serem profetas, pelo fato de serem homens dispostos a viverem na graça e assim serem levantados como profetas na sua geração. Você consegue entender isso? Consciência de singularidade. Você é diferente de mim. Graças a Deus. A minha esposa diria: graças a Deus, o mundo não suportaria 2 Danilos. Basta um. Uau! Os profetas, eles não são uniformes. Os profetas, eles vivem debaixo de um mesmo Espírito. Em quarto lugar, queridos, nós precisamos desenvolver consciência de vocação. Qual é o nosso chamado? Para que Deus está nos levantando? O texto continua dizendo aqui, no versículo 7 de João, capítulo 1, este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz. O João, enviado por Deus, homem, veio como testemunha. Os profetas são testemunhas. E uma testemunha só é útil quando fala. Uma testemunha calada não serve para nada. Sabe, daí a necessidade de nós ganharmos fibra, coragem, conteúdo para levantarmos a nossa voz. Nós precisamos falar. Nós precisamos dar testemunho do Senhor Jesus. Obviamente, para darmos testemunho de algo, nós temos que ter conhecimento. Sabe, João veio dar testemunho da luz, porque ele conheceu a luz. Isso me faz pensar que os profetas que vão inaugurar esse novo templo, que está às portas, os profetas que vão apresentar o Rei das Nações, os profetas que vão preparar o caminho glorioso da volta do Senhor Jesus Cristo, esses profetas, eles abrem a sua boca sem medo, porque eles conhecem a vontade de Deus. E ainda que o mundo seja hostil, seja resistente, eles não se intimidam, porque essa é a sua vocação. Eles foram empoderados, o Senhor enviou o Espírito para nos dar essa condição. Não estou falando de coisas que nós fazemos
na força do braço. Eu não estou falando de militância política, ainda que os profetas precisem profetizar no meio da política. Eu tenho dado a minha cara a tapa nesse momento em que o Brasil está numa decisão entre o que é e o que será. Mas não é a militância política dos homens que vai inaugurar um novo tempo. É a autoridade do Espírito dada aos profetas que abrem a sua boca. Fomos ungidos para isso. Você conhece o texto, Atos capítulo 8, versículo 1. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. O Espírito Santo que está sobre nós tem um propósito: nos dar a autoridade de testemunhar do Evangelho e de Cristo, da sua vontade na nossa geração. E aqueles que ganham essa consciência, a consciência da vocação, eles não conseguem se encaixar em nada mais do que a vontade de Deus. Esse é um teste que você pode fazer consigo mesmo agora. Se você está a caminho, ou se você já foi levantado como profeta em sua geração, ou você precisa passar por um processo de formação. Porque os que têm consciência da sua vocação não conseguem viver nessa terra sob outra perspectiva. Viver apenas para ganhar dinheiro, viver apenas para comprar conforto, viver apenas para receber aplauso dos homens, isso é coisa de gente da terra. Os profetas são homens na terra, mas que têm a mente do céu. Consciência de vocação. Era sobre isso que Paulo falava em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ouça, você precisa ganhar isso no seu coração. A sua vida não tem valor nenhum se ela for vivida para você mesmo. A vida só tem valor quando nós a vivemos para o propósito daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Então Paulo diz: eu em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério, vocação. O ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Em outras palavras, a vida dos profetas não faz sentido, a não ser que ela seja vivida em função da sua vocação. E qual é a sua vocação? Ser testemunha do Evangelho da graça de Cristo. Levante-se, profeta. É muito pobre viver apenas por sobrevivência. Quinto, os profetas que Deus está forjando nesse tempo de hibernação da igreja estão ganhando consciência de propósito. Porque o texto continua dizendo no versículo 7, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Para que cumprimos o chamado? Qual é o propósito do nosso chamado? É fazer com que todos à nossa volta creiam nele, em Cristo. Então eu acho que eu posso dizer que a esterilidade espiritual é um sinal de despropósito existencial. Se você é um cristão há tanto tempo e as pessoas não estão crendo por sua causa, algo está errado. Vivemos para frutificar. Frutificar é levar as pessoas à fé. Não a uma religião, não a uma igreja, mas a uma aliança, a uma fé verdadeira em Cristo. E tudo mais que nós fazemos, como eu disse, é apenas desculpa de Deus para nos manter. Se você continua dando prioridade à sua profissão e não ao seu chamado de fazer com que todos creiam, você ainda está fora do eixo.
Você é como uma carta que está extraviada, que não está andando para o seu destino. Mas os profetas que Deus está levantando conhecem o propósito, é gerar fé. Quando Paulo foi levantado pelo Senhor naquela tremenda experiência a caminho de Damasco, o Senhor logo, desde o princípio, lhe foi claro em relação ao seu chamado. Em Atos 26, 18, ele dá testemunho e ele diz que Deus o havia enviado. As palavras do Senhor aos seus ouvidos desde o começo foram essas: para lhes abrireis os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade ou do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Em outras palavras, o Senhor Jesus estava dizendo: Paulo, eu estou enviando você para quebrar a cegueira das pessoas, para abrir os olhos delas, a fim de que elas se convertam do poder de Satanás para o poder de Deus, através da fé. Nós somos disseminadores da fé, numa geração tão agnóstica, tão racional. Nós somos os disseminadores da fé. E a fé é uma lógica superior, como eu tenho já falado para vocês, porque é a lógica que se baseia na soberania de Deus. Agora veja bem, queridos, à medida em que nós nos lançamos para cumprir o nosso chamado, nós precisamos guardar a consciência dos nossos limites. Aqui no versículo 8 diz: ele não era a luz. João sempre soube que ele não era a luz, ele não era o foco, ele não era a estrela, ele era apenas um canal. As pessoas vinham, quando o seu ministério começou a se tornar popular e multidões desciam ao Jordão para ouvirem a sua palavra e serem batizados por ele, João muitas vezes era bajulado pelas pessoas e perguntavam: você é Elias, você é um profeta? Ele dizia: não, não. Então quem você é? Ele dizia: eu sou uma voz. Eu sou voz que clama no deserto. Não importa exatamente a minha personalidade, o que importa é que a vontade de Deus se cumpra através da minha vida. Os profetas que têm estrutura para inaugurar novos tempos sabem que eles são apenas peças num grande plano de Deus. Somos peças, cooperamos com o Espírito Santo. Gálatas 6,14 diz: mas longe de mim gloriar-me, longe de mim me ensoberbecer, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ele não é a luz. Você não é a luz. Você é um espelho. Você é um reflexo. Você é alguém que precisa se relacionar profundamente com Deus em Cristo, para que haja algum brilho na sua vida, sempre o reflexo de quem Ele é. E por fim, meus queridos, os profetas que Deus está formando, eles têm consciência de destino. O texto termina dizendo: ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, Jesus Cristo. Ouça, eu preciso terminar. A centralidade de Cristo, a centralidade de Cristo é a marca inconfundível da mensagem dos verdadeiros profetas. Os verdadeiros profetas não falam de si. Os verdadeiros profetas não estão ocupados em promover uma igreja, uma instituição, uma visão. Os verdadeiros profetas dão a sua vida por promover um nome, promover a glória de uma pessoa, promover a salvação que está em alguém chamado Cristo. E eu termino lendo Colossenses capítulo 1, do versículo 15 em diante.
Este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, em Jesus, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Essa geração que Deus está levantando agora vai dar a primazia a Jesus, vai apresentar Jesus Cristo poderoso a essa terra. E o que vai surgir a partir dessa proclamação é o maior avivamento que a história já viu. A maior colheita de seres humanos em meio a guerras espirituais, confrontos demoníacos, governos opressores, milhões e milhões de pessoas se curvando diante da majestade do Cristo, que será apresentado por homens, por Joões, cheios do Espírito Santo. Que o Espírito do Senhor esteja sobre você, Ele traga toda a consciência que você precisa, e junto com ela o poder, para que você faça parte dessa geração maravilhosa. Amém? Fique em pé onde você está, faça esse gesto. Eu sei que às vezes a gente em casa fica muito à vontade, perde até a noção de que estamos num culto ao Senhor, mas os nossos gestos e a nossa postura fala diante de Deus. Eu peço que você se coloque em pé junto com a sua família. Nós vamos ser conduzidos nessa canção e vamos preparar o nosso coração, e eu vou orar por você. Eu realmente creio que esse é um tempo de silêncio, um tempo em que tudo parece em marcha lenta, mas na verdade Deus está preparando a paineira. Logo, logo ela rompe com todo o seu vigor e com todo o seu poder, e os profetas manifestarão a glória dessa nova estação. Prepare o seu coração, entregue-se a Ele, permita que o Espírito Santo molhe a terra que está recebendo essa semente, em nome de Jesus.